Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores, está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E a pesquisa Datafolha seguiu o que foi previsto aqui ontem, uma mexida pequena, mas com um dado muito importante. O voto útil começa a entrar em campo. A pesquisa de ontem, Datafolha, foi muito ruim para o Bolsonaro. Muito ruim porque mostra que ele só consegue oscilar na margem de erro e nesse ritmo ele precisaria de mais uma eleição para sequer empatar com Lula. Ao mesmo tempo, a estratégia de Ciro Gomes de focar seus ataques em Lula e de Simone Tebet de equilibrar ataques a Lula e Bolsonaro, ambos tratando Lula e Bolsonaro com equivalência, está caindo muito mal no eleitorado. Na verdade, a estratégia de Ciro Gomes o fez cair dentro da margem de erro, tudo bem, mas ele tinha subido dentro da margem de erro no Datafolha anterior, ele tinha subido de 7 para 9 e agora ele cai de 9 para 7. A Simone Tebet consegue pontuar 5 pontos percentuais, 5% na verdade, e graças aos votos de Bolsonaro e de Ciro. Por outro lado, a migração de votos de Ciro Gomes para Bolsonaro é uma enorme ajuda para Lula, não resolve os problemas de Bolsonaro, afunda Ciro e Tebet. A maioria dos analistas acham que Ciro e Tebet estão mortinhos da Silva, mas quem mais perde com tudo isso é o Ciro Gomes, e se vê que entre os ciristas tem muito bolsonarista, tem muito tebetista, e o eleitor de esquerda do Ciro Gomes vai para o Lula em proporção de 48%. A maioria dos eleitores do Ciro, metade dos eleitores do Ciro, na verdade, que são identificados, que se identificam com uma suposta esquerda a qual o Ciro pertenceria, esses eleitores migram todos para o Lula num eventual segundo turno ou em hipótese de Ciro em mais 10 dias não decolar na campanha. E, na verdade, esse movimento já começou. Os dados estratificados mostram o quê? O Bolsonaro cresceu em cima da terceira via. Ele não cresceu entre os indecisos e não cresceu entre os eleitores de Lula. Ele cresceu entre os votos, principalmente de Ciro Gomes e alguma coisa em menor escala de Simone Tebet. Simone Tebet, por outro lado, tirou também um pouco de votos de Ciro e cresceu entre os eleitorados dos supernanicos que praticamente não pontuaram. Soraya Tronic perdeu todos os votos dela para Simone Tebet, Felipe Dávila continua empacado e os outros candidatos de esquerda tiveram uma migração forte de votos, não se sabe para onde, mas eles não pontuaram. Então, o que se vê é que a estratégia de Ciro Gomes, ela prejudica, primeiro de tudo, o próprio Ciro Gomes, que começa a se desidratar, porque ele vai sendo cada vez mais identificado como linha auxiliar do Bolsonaro. E não adianta o Ciro xingar o Bolsonaro quando começam a dizer que ele está ajudando o Bolsonaro a detonar o Lula. A saída do Ciro é começar a xingar o Bolsonaro. Mas, na verdade, o que está irritando o eleitor e o próprio partido de Ciro Gomes são os ataques a Lula que ajudam o Bolsonaro. Então ele não consegue se livrar da pecha de linha auxiliar do Bolsonaro, nem no seu próprio partido. O PDT, de forma geral, todos os deputados federais,
do PDT estão indignados com Ciro Gomes, mas tem uma ala histórica do PDT que está mais indignada ainda, inclusive está indignada por o partido ter um candidato de centro-direita, porque o Ciro Gomes não tem nada a ver com a história do PDT. O Ciro Gomes é um candidato de direita, de centro-direita, assim como o Sérgio Moro, assim como Simone Tebet, é um candidato de centro-direita. E os brizolistas, segundo o Datafolha, a ala brizolista, que é a ala histórica do PDT, está indignada. Esse foi o termo usado pela matéria do jornal Folha de São Paulo para retratar a pesquisa Datafolha. A ala brizolista do PDT está indignada com o Ciro Gomes porque ele está servindo de tapete para o Bolsonaro e, na verdade, o Bolsonaro consegue crescer um pouco às custas do Ciro Gomes. E qual é o efeito disso? É ruim para Lula? Não, muito pelo contrário, porque o crescimento do Bolsonaro em cima do Ciro Gomes foi muito pequeno e, mais do que isso mostra ao eleitorado progressista que ainda está ao lado do Ciro que, na verdade, esse eleitor precisa tomar uma atitude agora para evitar o crescimento do Bolsonaro. Então, o voto útil já começou a funcionar. Nos próximos dias, todos os analistas são unânimes em dizer que nas próximas duas, na verdade faltam 3 semanas para a eleição, mas esse movimento ele vai se materializar em basicamente umas 2 semanas, cerca de 15 dias. O eleitorado de Ciro e Simone Tebet vai migrar metade para o Lula, 20% para o Bolsonaro e mais 20 e poucos por cento para o Bolsonaro, 50% para o Lula e uns outros 20 e tantos por cento vão de voto branco e nulo. Então, o Bolsonaro ganha pouco com o voto útil e ele já ganhou o que ele tinha que ganhar. Ele está crescendo também entre evangélicos, então é uma salada muito grande. O Bolsonaro cresceu 2 pontos dentro da margem de erro. O Lula não perdeu nada. Mas não é que o Lula não perdeu nada. Ele, em tese, deveria perder alguma coisa. Ele não perdeu por uma simples razão. Porque ele foi beneficiado também pelo voto útil de ciristas e de tebetistas. Não é? Então, o Lula ficou na posição que ele está. Ele tem 48% dos votos válidos, ele tinha 50% na pesquisa anterior, mas esses 48% estão dentro da margem de erro. O Lula ainda tem, então, metade dos 12% de Simone Tebet e Ciro Gomes, que dá 6%. O Bolsonaro tem 22%, se não me engano, nós vamos ver agora na pesquisa. Bolsonaro tem 22% dos votos. Ciro Gomes, ele ficaria aí nesse cenário, e também 20 e pouco por cento dos votos de Tebet. Então, dos 12%, ele iria lucrar menos de 3%, o Lula 6%, e o eleitor indeciso vai se dividir na mesma proporção do resto do eleitorado, entre maioria para o Lula e minoria para o Bolsonaro. Então, o Lula, que está por 1 triz para vencer no primeiro turno, não precisa de muita coisa, porque os próprios votos do Ciro Gomes e da Simone Tebet, que nas próximas semanas vão começar a migrar para ele e para o Bolsonaro, vão tratar de dar a vitória para o Lula no primeiro turno. O mais importante de tudo isso é que o eleitorado manda um recado muito duro a Ciro Gomes. Dificilmente ele vai enxergar. O Ciro Gomes está completamente, e a Simone Tebet também, estão completamente embriagados com uma mexidinha de nada que teve no Datafolha do dia 1º e começaram a se animar, achar que agora é com eles mesmos, tal, e eles vão começar a virar pó nas próximas semanas. E esse processo já começou e está aparecendo na pesquisa Datafolha. Simone Tebet ainda não aparece dessa forma, mas vai aparecer porque ela está dito na pesquisa pelo eleitor,
que ela tende a perder esses votos para o Lula e para o Bolsonaro enquanto se aproxima a eleição em primeiro turno. Uma semana antes da eleição, o eleitor desses dois deve fazer aquele movimento de última hora que tem nas pesquisas e reforçar a candidatura do Lula. O Bolsonaro ele não consegue reduzir a rejeição dele persiste em um patamar muito mais alto, ele tem 12 pontos de rejeição a mais do que o Lula, não é pouca coisa, é muita coisa. O Bolsonaro tem mais de 51% de rejeição. Esse é um dado muito importante porque acima de 50% de rejeição, o candidato ele se torna inviável, porque para vencer a eleição, ele precisa de 50% dos votos mais um. O Bolsonaro para vencer a eleição precisa de 50% dos votos mais um, e o Bolsonaro tem 51%. E de aprovação, ele tem muito menos de 49%. Ele tem cerca de 30%. Então, quer dizer, o Bolsonaro ele se torna praticamente inviável para vencer a eleição. Claro que a rejeição, ela oscila, ela pode diminuir. E então, quando dizem, olha, aquele candidato X, ele não vence a eleição porque ele tem mais de 50% de rejeição. Mas essa rejeição pode cair ao longo da campanha. Porém, não é o que está acontecendo com a campanha do Bolsonaro. A rejeição dele teima em ficar em patamares altos. É lógico que ele ajuda isso a acontecer com a língua dele. Esse é o efeito de o Bolsonaro falar exclusivamente para o seu eleitorado, para a sua bolha. O Bolsonaro não consegue sair daquele discurso para os seus eleitores, para aqueles que já votam nele, e com isso ele mantém os eleitores que já estão do lado dele, mas afasta o eleitorado que não gosta dele ou que fica com medo de votar nele por causa das palavras, das suas palavras. Ele, por exemplo, esses dias ameaçou, no 7 de setembro, ameaçou de um novo golpe igual ao de 1964, ameaçou perseguir a imprensa, perseguir os adversários, e há um outro fator que eu acredito que vai ser muito determinante nos próximos dias. É o assassinato assustador de mais um petista por um bolsonarista. Esse segundo assassinato de um petista por um bolsonarista deve se converter na bala de prata contra o Bolsonaro, capaz de extinguir a candidatura dele, e deve ser a facada que vai pôr um ponto final nessa eleição. Porque a imprensa internacional fala sem parar da segunda morte de um petista pelas mãos de um bolsonarista, e o eleitorado brasileiro com certeza está ficando chocado. Não vamos nos esquecer que no assassinato anterior do Marcelo Arruda, lá em Foz do Iguaçu, por um policial bolsonarista, já ocorrer um movimento forte em direção ao Lula. O Lula chegou até a dar uma subida, e a Anitta, por exemplo, decidiu votar no Lula. Muitas celebridades, muitas pessoas passaram a querer votar no Lula porque entenderam que a briga é entre ele e o Bolsonaro. Com o segundo assassinato de um petista por um bolsonarista, realmente o que vai ficar identificado na testa do Bolsonaro é que ele é um risco para a democracia e a paz neste país. Isso deve acontecer e provocar um movimento ainda imprevisível, mas que fatalmente ocorrerá. Não se sabe quanto o Lula vai ganhar por conta dessa tragédia que não foi ele que provocou, foi o Bolsonaro. Mas é praticamente impossível que uma parte do eleitorado não decida optar pelo Lula por conta dessa facada, e aí, desse assassinato com facada, com machadada, e aí as principais vítimas são Simone Tebet e Ciro Gomes. Esse eleitorado deles agora, também com esse episódio da facada, vai entender
a necessidade de barrar o Bolsonaro e vai entender que o único que tem condição de fazer isso no momento é o Lula. É inclusive incompreensível da Simone Tebet, não. Simone Tebet, o que ela tiver nessa eleição é lucro para ela, porque era uma política absolutamente desconhecida, de poucos votos, restrita ao agronegócio, a um setor isolado da sociedade, e ela aparece diante do Brasil como uma opção, falando bem, então ela ganha. Agora, o Bolsonaro, ele perde muito, e o Ciro Gomes perdem muito com essa facada. Então vamos ao noticiário que corrobora as informações que eu estou passando. Vemos aqui o início desse processo. Temos, por exemplo, um bolsonarista, um cirista famoso nas redes por ser defensor de Lula, de Ciro Gomes. Ele é Elias Khalil Jabbour, é um economista conhecido que vinha fazendo apologia ao Ciro Gomes. E uma forte apologia. Esse é só um exemplo, porque há vários exemplos hoje disponíveis nos portais, nos canais, nos sites de esquerda, de direita, uma grande quantidade de ciristas convictos que estão declarando o voto no Lula. Aqui Elias Khalil Jabbour diz: permitir um segundo turno no Brasil sob o fascismo, com possibilidade de vitória em Bolsonaro, é um crime. Entendo correntes políticas que dependem do bolsonarismo para existirem. Porém, determinadas figuras públicas podem escolher entre a morte política anunciada ou a história. Em outros tweets, ele e outros dizem: olha, todo mundo sabe que eu fiz tudo o que dava para fazer pelo Ciro, mas não adianta mais, então eu vou de Lula. E aqui o general Heleno mostrando o quanto o Ciro tem sido importante para os bolsonaristas. General Heleno é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Bolsonaro, bolsonarista de 4 costados, e ele diz: conservadores estão proibidos de falar, então deixem o Ciro falar. E o Datafolha deu razão à acusação de petistas contra Ciro, diz o Matheus Piccionelli, um colunista conhecido. Diz ele: se comparado ao levantamento da semana passada, feito antes das manifestações de 7 de setembro, a pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira, 9/9, mostra que Bolsonaro segue com dificuldade de conquistar votos para além dos eleitores mais fiéis. Uma base composta por cerca de 30% da população e que apresentou em peso as cartas e bandeiras durante comícios do bicentenário. O Bolsonaro não conseguiu decolar após uma semana ampla de exposição e boas notícias para a economia. Oscilou dentro na margem de erro de 2 pontos percentuais e tem agora 34 das intenções de voto contra 32 da semana passada. Nada que ameace por hora o favoritismo de seu principal adversário, o ex-presidente Lula, que manteve os 45 apesar da escalada dos ataques de Ciro, de Bolsonaro, de todo mundo. A novidade é que esses ataques surgem agora e de forma cada vez mais ostensiva em 2 frentes. Bolsonaro tem apostado alto no antipetismo para repetir o fenômeno que o levou à vitória em 2018. Em atos e pronunciamentos já chamou Lula de todos os nomes. Em outra frente, a pesquisa parece dar razão à campanha petista ao acusar Ciro Gomes, ex-ministro de Lula, de fazer o jogo do Bolsonaro. De uma semana para cá, Ciro oscilou 2 pontos para baixo e Bolsonaro 2 para cima. O movimento acontece no momento em que Ciro tem elevado o tom contra o ex-presidente. Nos últimos dias, ele disse que o petista tinha filho bandido e colocou em dúvida a saúde física do ex-aliado. Em uma entrevista à Jovem Pan, disse compartilhar da preocupação do apresentador Emílio Surita de que o Brasil virasse um país socialista sob Lula. Uma conversa mole que até outro dia só a gente da base bolsonarista tinha coragem de repetir. Então o Ciro ele está fazendo um forte movimento para a extrema-direita. Não é brincadeira o que o Ciro está fazendo, ele está se tornando um político de extrema-direita. Desde o começo do mês, cresce o número de eleitores de Ciro que citam Bolsonaro como segunda opção. Ou seja, o Ciro está fazendo campanha mesmo para o Bolsonaro. Eram 24% há 10 dias e agora são 30%.
Lula, prioridade dos ataques do pedetista, é a segunda opção para 33%. A tendência mostra que Lula já não tem ampla vantagem nessa fatia do eleitorado em caso de segundo turno, mas eles serão determinantes para que a eleição não seja definida já em 2 de outubro. E aqui nós temos um analista conhecido, que é o Thales Faria, do UOL, e ele diz que o Datafolha enterrou as chances de Ciro e Simone Tebet e fortaleceu o voto útil. Então, faltando 23 dias para a abertura das urnas, no dia 2 de outubro, o candidato do PDT à presidência da República, segundo o colunista do UOL, o candidato à presidência da República, Ciro Gomes, oscilou negativamente 2 pontos percentuais, caiu de 9 na última pesquisa para 7, divulgados nesta sexta-feira, 9 de setembro. Simone Tebet, do MDB, permanece absolutamente estática no andar de baixo do levantamento, com 5%. A essa altura do campeonato, é praticamente impossível que algum dos dois chegue ao segundo turno. Passarão ao eleitorado a ideia de que estão fora da disputa. Daqui para frente, nadarão contra a corrente do voto útil, ou seja, da tendência dos eleitores em optar na última hora por um candidato com chance de vitória. O que acontece é que o Lula, nessa história toda, ele precisa de muito pouco, ele precisa de um tiquinho, como ele diz, para vencer a eleição de primeiro turno. E quem vai dar esses votos, segundo as pesquisas, são o Ciro Gomes e a Simone Tebet. Aqui uma matéria da Folha de São Paulo sobre a pesquisa Datafolha, dizendo que a campanha de Lula aponta resiliência, ou seja, resistência, capacidade de resistir. E o Planalto, como sempre, vê até nas árvores margem para Bolsonaro crescer. Apesar da oscilação positiva de Bolsonaro na nova pesquisa Datafolha, a campanha de Lula avalia que o levantamento expressa resiliência, força, resistência dele e mostra dificuldades do atual chefe do executivo para registrar um crescimento significativo até o fim da eleição. Em outra frente, aliados de Bolsonaro afirmam que a tendência de alta demonstrada ao longo das últimas semanas e as manifestações do 7 de setembro apontam que há margem para ele avançar. A pesquisa Datafolha, divulgada na sexta-feira, mostra Lula com 45% e Bolsonaro com 2 pontos a mais dentro da margem de erro, chegando a 34%. Trata-se da menor distância entre os dois desde maio de 2021. O levantamento foi feito depois do 7 de setembro, quando bolsonaristas realizaram atos na ocasião do bicentenário da independência. Então, todo aquele mar de tarados de extrema direita que se viu nas ruas não fez acontecer nada. 2 pontos percentuais da margem de erro, e grande parte desses 2 pontos percentuais vem do Ciro Gomes. Não é? Então, o 7 de setembro pouquíssimo ajudou o Bolsonaro. A oscilação de Bolsonaro é lida por integrantes da campanha de Lula como fruto de uma sensação de melhora na economia e da superexposição gerada pelos atos desta semana. Segundo o integrante do comando da campanha petista, embora o ideal fosse que os números não se alterassem, já havia expectativa de que o chefe do executivo se beneficiasse eleitoralmente do pacote de medidas que levou à redução do preço dos combustíveis e aumento no valor do Auxílio Brasil para R$ 600. O receio ficou ainda maior depois do ambiente gerado pelas manifestações do 7 de setembro, mas a montanha pariu um rato. Para um membro da campanha de Lula, os efeitos das medidas econômicas de Bolsonaro chegaram ao limite. Mais do que isso, esse aliado do ex-presidente avalia que a eventual melhora na economia não é sentida pela população mais pobre, não é mesmo? Não é? As pessoas estão passando fome exatamente como estavam antes dos R$ 200. A aposta entre conselheiros de Lula é que o voto do segmento de renda mais baixa, hoje favorável a Lula, tende a não variar mais até o dia do pleito. E isso é uma grande notícia. Aliados do Lula, veem os apoiadores do atual chefe do executivo mais engajados e temem que o avanço de Bolsonaro, apesar de gradual e lento, desestimule a militância petista. E esse é um ponto importantíssimo. Infelizmente, na esquerda e entre a militância petista,
toda hora eu vejo aqui, eu tô com medo, eu tô preocupado, e isso é a pior coisa que pode acontecer, principalmente se essas pessoas saírem dizendo isso por aí que estão com medo, até porque os dados mostram que não há motivo para ter medo, não é? E aqui a ala brisolista do partido de Ciro Gomes está indignada com Ciro Gomes pelos ataques que Ciro Gomes faz a Lula, diz fundador da sigla. Advogado Carlos Alberto Siqueira Castro, figura histórica da legenda, defende voto no Lula. O advogado de Carlos Roberto Siqueira Castro, um dos fundadores do PDT e figura histórica do partido, diz que está muito incomodado com os ataques do Ciro contra Lula. Ele afirma ainda que a legenda está numa encruzilhada e defende apoio à candidatura do opositor petista. E, na verdade, o que acontece é o seguinte, é que o PDT vai sofrer muito mais do que o Ciro. O Ciro já não tinha nada, vai continuar sem ter nada. Porém, os deputados, os candidatos todos do PDT vão sofrer as consequências da teimosia e da obsessão do Ciro Gomes pela presidência da República. O PDT provavelmente sairá dessa eleição como um partido nanico e vai ter a pior queda de sua história graças a Ciro Gomes e Carlos Lupe, que é o presidente do PDT. E o Bolsonaro cresce entre os eleitores voláteis de Ciro e os de Tebet se dividem. Então a preferência pelo atual presidente Jair Bolsonaro tem crescido entre os eleitores de Ciro que admitem uma mudança de voto. Antes, a tendência de migração era mais clara na direção do ex-presidente Lula. Segundo a pesquisa Datafolha, os eleitores de Ciro e Simone Tebet são mais voláteis, ou seja, têm menos certeza de voto tanto no Ciro quanto na Simone. Mais da metade dos eleitores de Ciro e Simone Tebet admitem votar em outro candidato no dia 2 de outubro. Para que se tenha uma ideia, entre os eleitores de Lula, só 14% cogitam essa hipótese. Entre os MDBistas indecisos, a divisão é mais equilibrada, entre Lula e Bolsonaro e Ciro como plano B. E Lula mantém 48% dos votos válidos e vitória no segundo turno segue imprevisível, mas possível. E a imprensa internacional repercute a morte de mais um petista e diz que a eleição do Brasil está manchada de sangue. Vejam aqui um exemplo do tom da imprensa internacional e dizendo que a nossa eleição está conspurcada pela violência. E aqui a gente tem a esposa do Marcelo Arruda relatando o seu drama. Então essas histórias vão acabar com o Bolsonaro e vão ser a facada da eleição de 2022, só que vai ser a facada que não vai eleger Bolsonaro, vai eleger o principal adversário dele. Minhas amigas, meus amigos, nós agradecemos a atenção e amanhã, 8 da manhã, estaremos de volta com Primeiras Notícias. Um abraço para todo mundo.